Por que nós falamos que a obesidade é uma doença? Será que uma pessoa que vive com 200 quilos, ela come pizza todos os dias? A ciência mostra que não é tão simples assim. Durante muito tempo, a obesidade foi tratada como apenas uma falta de disciplina, um desleixo, uma ausência de força de vontade, mas hoje os estudos científicos mostram que fatores hormonais, metabólicos, emocionais, genéticos e até traumas psicológicos da sua infância estão todos envolvidos nesse processo. A doutora Márcia Perchat, pesquisadora da Universidade da Pensilvânia, já mostrou em seus estudos como o cérebro responde de forma diferente a estímulos alimentares em determinadas pessoas. Além disso, pesquisas publicadas no periódico científico da Nature demonstram que os hormônios como leptina e insulina podem funcionar de maneira diferente em pessoas com obesidade. A leptina, por exemplo, é um hormônio responsável por avisar o cérebro que o corpo já está satisfeito. E o problema é que muitas pessoas desenvolvem a resistência a esse determinado hormônio. Ou seja, o corpo mesmo cheio de energia armazenada, o cérebro continua entendendo que precisa comer mais. Mas calma, tem mais informação importante aqui, ó. Estudos publicados no Instituto Karolinska da Suécia mostram que pessoas que sofreram traumas na sua infância possuem um risco muito maior de desenvolver a obesidade na sua vida adulta. Ansiedade, abandono, violência psicológica, abuso, estresse crônico, tudo isso altera os hormônios ligados ao estresse, como cortisol, que muda completamente a relação da pessoa com a comida. E muitas vezes a comida ela deixa de ser apenas uma alimentação e passa a ser um conforto emocional e um mecanismo de sobrevivência e recompensa cerebral. E é exatamente por isso que duas pessoas podem comer praticamente a mesma quantidade de comida e ter resultados completamente diferentes no seu corpo. Uma pessoa pode ganhar peso com facilidade, enquanto outra pessoa mantém o seu peso com muito menos dificuldade. O metabolismo não é igual para todo mundo. A genética, os hormônios, a microbiota intestinal, a qualidade do sono, a ansiedade e depressão, o uso de medicamentos, os traumas emocionais influenciam diretamente em todos esses fatores. Mas você sabe o que é o pior de tudo? Que além de enfrentar tudo isso, muitas pessoas obesas ainda precisam lidar diariamente com a gordofobia. Existe uma tendência cruel da sociedade olhar para alguém acima do peso e automaticamente associar aquela pessoa à preguiça, falta de cuidado, desorganização ou até mesmo a falta de uma disciplina. Mas ninguém, eu repito, ninguém conhece a batalha interna que aquela pessoa enfrenta, ninguém sabe os hormônios que ela precisa lutar diariamente para regular, os traumas que ela carrega, ou quantas vezes ela já tentou mudar de vida. Ou seja, se você não convive com obesidade, você deve agradecer por não ter passado por alguns traumas, alterações hormonais ou condições emocionais que outras pessoas enfrentaram. Porque às vezes o que parece muito simples para você pode ser extremamente difícil para uma outra pessoa. Mas é claro, o exercício físico e a alimentação continuam sendo extremamente importantes. Mas precisamos entender que para uma pessoa obesa fazer exercício muitas vezes não é tão simples. Existem dores nas articulações, cansaço extremo, limitação respiratória, vergonha social, ansiedade e muitas vezes o medo do julgamento. Enquanto algumas pessoas começam uma caminhada como algo leve, outras pessoas carregam um peso físico e emocional gigantesco. E é exatamente nesse cenário que vem as canetas emagrecedoras, os agonistas de GLP-1, que vem sendo tão comentada nos últimos anos. Esses medicamentos estão revolucionando o tratamento contra a obesidade, porque ajudam a regular a fome, saciedade, controle glicêmico e impulsos alimentares. Para muitas pessoas, isso representa literalmente uma segunda chance de vida. Não é apenas sobre emagrecer, é sobre voltar a conseguir respirar melhor, dormir melhor, andar sem dor, recuperar a autoestima e diminuir o risco cardiovascular, ou seja, voltar a viver com qualidade. Então entenda que a obesidade não é preguiça, não é falta de vontade, é uma doença complexa, multifatorial, profundamente ligada ao funcionamento do seu corpo e mente humana. Talvez esteja na hora da gente trocar o julgamento pela empatia, a crítica pelo conhecimento e o preconceito pelo apoio.